os versos. Muito bem, Verinha, pode começar. Eu vou botar o verso aqui, só um minuto. Pronto. Pronto. Então, bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Vamos às reverências. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 5, Narada apresenta as instruções sobre Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Verso 26. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna. E assim, ouvindo com atenção, meu gosto para ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Verso 27. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção eu vi sobre o Senhor fez-se inabalável, e conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que eu havia aceitado as coberturas grosseiras e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Repetindo o verso 26. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna. E assim, ouvindo com atenção, meu gosto para ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Verso 27. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção eu vi sobre o Senhor fez-se inabalável, e conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que eu havia aceitado as coberturas grosseiras e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Obrigada, Vera. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou ler aqui pela tela. Está bem pequenininho, mas vamos ver. Tatram Vaham Krishna Kata Pragayatam Anugrahenash Navam Anoraha Trashadaya Menupadam Vrishvataha Prashravasiyanga Mama Badaruchihi. Verso 27. Tasmin Stadalabdarasa Mahamate Prashvarasya Kalita Matir Mama Yayaham Etatsada Sat Swamayaya Pashyamaya Brahmani Kalpitam Pare. Hare Krishna. Eu vou botar agora aqui o verso em português, traduzido. Só um minuto. E sejam acompanhando. Ótimo. Então,
Eu adorei contextualizar esses versos aqui, porque eu acho essa história do Nara, da vida dele, muito bonita. Aliás, todas as histórias do Srimad Bhagavatam são lindas, né? Então, e é isso mesmo que a gente também vai falar hoje. E aí vamos analisar as frases dos versos. Aí no verso 26, a primeira frase é: ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna. Então, a gente lembra, né, que uns capítulos atrás aí, a gente falou sobre aqueles versos que falavam das expansões do Senhor Supremo. O próprio Vyasadeva é uma expansão do Supremo, né, chamada expansão literária, que ele compilou todos os Vedas. E a cada manifestação, né, do Senhor Supremo, cada manifestação da verdade absoluta, tem toda uma lila correspondente, né, em volta, toda uma história, todo um ensinamento por trás. E as histórias, cara, cada uma é mais espetacular do que a outra, né? Aí imagina um menino ouvindo essas histórias fantásticas, transcendentais. Ele com certeza ficou encantado. Então, né, ele ouviu os grandes vedantistas descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna, todas as lilas de Krishna. Em seguida, a segunda frase do verso. E assim, ouvindo atentamente, meu gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Imagina uma criança, se para a gente que é adulto, essas lilas são tão fantásticas, o que dirá para um menino, né? E aí ele mesmo diz que ele tomou muito gosto em ouvir as histórias. E a gente também, né? Olha só, a gente acompanha aqui a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam. É tudo, né? São histórias lindas. São tão lindas, tão cheias de sabedoria, né? Que nos encanta profundamente. E aí a gente passa para o verso 27. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável. Então, aqui Narada está contando para a gente que ele adquiriu gosto pela personalidade de Deus. E quando a gente se absorve no conhecimento védico, nas lilas, nos personagens, é tudo muito mágico, né? Eu não vejo nada com mais beleza, criatividade, magia do que essas histórias do Srimad Bhagavatam. Aí a gente acaba pegando qualquer livro aí, filme, seriado, Netflix, nada chega nem perto da intensidade, da profundidade dessas histórias. Né? Você vê que cada linha, cada frase, cada verso tem tanta coisa ali para a gente aprender. E aí, conforme a gente vai ouvindo as histórias, se interessando, a gente conhece, né? Começa a conhecer a personalidade de Deus, a inteligência desse ser, e nos surpreende, me surpreende a cada lila, eu fico surpresa, uau, o que é isso? E aí a gente começa, né, a admirar tanto essa personalidade
que aí quando você se dá conta, você já está amando profundamente, né? E aí a gente começa a entender o que é, né, quando está escrito assim, o que quer dizer a verdade absoluta. Porque quando a gente começa a ler as histórias, a ouvir, né, a se interessar, a gente vai percebendo que tudo que sai da mente de Deus é correto e é verdadeiro. Então, verdade absoluta, tá? Claro, claro como água isso, né? Maravilhoso. E aí temos a última frase do verso 27, onde o Narada diz: e conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que havia aceitado as coberturas grosseira e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Nossa, isso é muito linda, essa frase final aí. Olha só, vou até repetir. Ele diz que conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que havia aceitado as coberturas grosseira e sutil. Essa fala do Narada é muito poderosa. Ele aqui mostra exatamente, ele está lá, toca o dedo na ferida, ele mostra exatamente o nosso problema, que é a nossa ignorância. E aí ele diz que, né, o Narada diz que quando ele saiu da ignorância, porque ele ouviu tudo sobre a personalidade de Deus, lá da boca dos sábios que se hospedaram lá no ashram, que a mãe dele trabalhava, e o Narada era um menino ajudante, vocês lembram disso? Quando ele realmente se dedicou a prestar atenção ao que os sábios falavam, ele mesmo diz, né, acima, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável. E aí ele, né, o Narada, prontamente entendeu que, devido à sua falta de conhecimento, apenas isso, ele havia aceitado as coberturas grosseira e sutil. O que é isso? Coberturas grosseira e sutil. É cobertura grosseira, é um corpo físico e sutil, que é regido aqui por esses três modos da natureza, porque a gente cai aqui no ciclo de samsara, é isso que acontece. Um corpo grosseiro, formado de 5 elementos, e sutil, né? O ahānkara, falso ego, que é regido pelos três modos da natureza. É simples assim. E aí, o Narada fecha o verso com a frase que prova que nós estamos na ilusão de Maya, que estamos sonhando aqui, estamos todos numa simulação. Quando ele fecha a frase dizendo: pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Vou até repetir a última frase do verso 27. E conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que havia aceitado as coberturas grosseira e sutil. Pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. É aquilo que o Prabhu sempre fala, né? Aqui só tá, é uma simulação, só está o personagem. O Atma, de verdade, está lá na transcendência, junto com o Senhor Supremo. Ele está exatamente dizendo isso nesse verso. Então, o que a gente está precisando? Prestar atenção nas histórias, ouvir as histórias, se aprofundar no conhecimento, que isso vai levar a gente, né, para a transcendência e sair daqui, desse ciclo de samsara. Então,
meninas e menino. Hoje a gente tem um menino na sala também. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu fiquei muito empolgada de fazer a interpretação desse verso. Deixa eu parar aqui a gravação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.